Olá, tudo bem com vocês? Aqui, professor Hércules, dando continuidade à resolução do vestibular ITA 2026, primeira fase. E nesse vídeo eu trouxe uma questão de polinômio, que ele dava alguns parâmetros do polinômio e algumas informações para você achar esses parâmetros, né? E uma questão bem montada que exigia um pouquinho mais de conhecimento, né, em relação às raízes de um polinômio, de divisão de polinômios, enfim, nós vamos discutir junto. Bora lá? Então, vem comigo. Aviso para você que achou meu vídeo sem estar inscrito no meu canal, se inscreva, vale a pena. Aí você vai ser notificado quando aparecer uma questão nova de um vestibular interessante ou uma curiosidade matemática, vale a pena você lembrar. E se você gostar da resolução, se puder deixar um like, colocar um comentário aí embaixo da questão, eu agradeço. Então vamos lá? ITA 2026, primeira fase, veio com uma questão número 8. ITA normalmente, né, bem diferente do Enem, questões de enunciado curto, direto, objetivo, mas a resolução não é tão curta, direta e objetiva assim. Então vamos lá. Seja P de x o polinômio x ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d, um polinômio com coeficientes reais. Se todas as raízes de P são reais e, para todo x pertencente aos reais, P de 2 mais x é igual a menos P de 2 menos x, então o menor valor possível para P de zero é. Então nós vamos ter que trabalhar e vamos ver quais são os dados que eu tenho. Dados. Polinômio P de x, x ao cubo, pelo menos o primeiro coeficiente é igual a 1, e aí depois coeficientes B, C e D desconhecidos. Coeficientes reais, mas desconhecidos. E a informação que ele te deu, que P de 2 mais x igual a menos P de 2 menos x. Coloquei um spoiler ali. Só que eu vou te justificar. Por que x igual a zero? Olha, interessante. Para que 2 mais x seja igual a 2 menos x, e eu tenho um polinômio de alguém conhecido nos dois termos dessa igualdade, percebe que basta zerar o x? Porque se eu colocar 2 mais zero e 2 menos zero, eu tenho que P de 2 menos P de 2, aliás, P de 2 é igual a menos P de 2. Se eu passar para lá, fica somando 2P de 2 igual a zero, P de 2 igual a zero. Primeira informação que eu tenho a respeito desse polinômio. E isso já me ajuda alguma coisa. Se P de 2 é zero, 2 é raiz do polinômio. E se 2 é raiz do polinômio, esse polinômio é divisível por x menos 2. E dividindo por x menos 2, de um polinômio de terceiro grau, eu caio para o segundo grau. Como eu já tenho uma raiz que é o 2, para que eu garanta as outras duas raízes reais, basta que a equação do segundo grau que eu vou achar dividindo esse polinômio pelo polinômio x menos 2 tenha raízes reais. Calma, muita informação? Então vamos passo a passo. Ok? Então vamos lá. Eu tenho três incógnitas, B, C e D. Agora, se P de 2 é igual a zero, eu já consigo uma coisa. Olha lá, 2 ao cubo, voltei aqui no P de 2. Ó. Tudo que é x vai virar 2. Então, 2 ao cubo, mais B vezes 2 quadrados, mais C vezes 2, mais D igual a zero. Que equação que eu tenho aqui?
2 ao cubo é 8. 2 ao quadrado é 4 vezes b, 4b. 2c mais d igual a zero. Essa é a informação que eu tenho. Agora, que outro valor eu poderia colocar no lugar do x? Então vamos aqui, ó. Se eu colocar o x igual a 2, o que vai acontecer? Ó, p de 2 mais 2 igual a menos p de 2 menos 2. 2 mais 2 é 4. 2 menos 2 é zero. P de zero é interessante? É, porque quando eu falo em P de zero, some x ao cubo, some x quadrado, some x, só sobra d. Então eu reduzo tudo a uma incógnita só. Agora, vamos ver quanto é P de 4. Quem é o P de 4? 4 ao cubo, mais b vezes 4 ao quadrado, mais c vezes 4, mais d. É igual a menos P de zero. Aqui eu coloquei direto, mas P de zero, tudo que é x vai embora. Então, P de zero é D. Isso aqui tem um sinalzinho de menos, menos D. Olha que bacana. Se eu trouxer esse menos D para o primeiro membro da igualdade, e arrumando a coisinha ali, ó, 4 ao cubo, 64. 4 ao quadrado, 16B. 4 vezes C, 4C, mais 2D. Essa equação, todos os coeficientes são pares. Então, eu posso dividir por 2 para diminuir a equação. 32 mais 8b mais 2c mais d igual a zero. Olha que interessante, eu tenho o item 2 e o item 3 abertos aí para você. Olha as equações do item 2 e do item 3. Você percebe que tem um pedaço igual nas duas? E aí eu tenho como achar um dos três caras que eu estou procurando. Porque olha que interessante, se eu pegar essa equação, multiplicar por menos 1 e trouxer para lá, o que acontece na soma? C vai embora, D vai embora, e eu acho o valor de B. Então lá, 32 menos 8, 24. 8b menos 4b dá 4b. Se eu passar o 24 para lá, ele vai subtraindo. E o 4 que está multiplicando vai dividindo. Menos 24 por 4 dá menos 6. Achei o valor de b. Então, o polinômio que tinha três parâmetros desconhecidos, agora só tem dois. E tem uma informação que eu já usei, mas não totalmente. Qual a informação que eu já usei, mas não totalmente? Que 2 é raiz do polinômio. Sendo 2 raiz do polinômio, p de 2 igual a zero, o que eu posso falar? Olha lá. De novo, 2 ao cubo, menos 6 vezes 2 quadrado, mais c vezes 2 mais d, é igual a zero. Para falar a verdade, eu repeti essa equação, trocando b por menos 6 que eu achei agora. Então, o que que eu tenho de informação aqui? Ó? 2 ao cubo é 8. 2 ao quadrado é 4, vezes 6 dá 24, fica menos 24. 2 vezes c, mais d, igual a zero. 8 menos 24 dá menos 16. Joga para lá, fica 16. Menos D. Quem é o C? 16 menos D sobre 2. Professor, qual o seu interesse em achar o C em função do D? O B eu conheço. Se eu colocar o C em função do D, dá uma olhadinha lá. Ó. Ele não quer P de zero? Quem é P de zero? Tudo isso aqui vai embora. Ó. Tudo que é X vai embora. Sobra D. Se eu achar o D, acabou o exercício. E agora, olha que bacana, eu tenho um polinômio inteirinho com um parâmetro só, somente o D.
Por quê? Ó, reescreva ele aqui, ó. Ó, onde tem o B, eu substituí por -6, achado aqui, ó. E onde tem o C, eu substituí por 16 menos D sobre 2, achado aqui, ó. E aí, eu vou admitir, aliás, já sei disso, se P de 2 é igual a zero, 2 é a raiz. Lembra de dividir polinômio por Briouf-Fini? Você põe os coeficientes. Há um detalhe, tá? 16 menos D sobre 2 é 16 sobre 2, que dá 8, menos D sobre 2, que está escrito. Ok? Pega os coeficientes do polinômio de terceiro grau. 1 menos 6, 8 menos D sobre 2 e D. Pego a raiz do polinômio que eu sei que é 2. E agora, o que eu faço usando o Briouf-Fini? Baixo o primeiro cara, multiplica 1 vezes 2 dá 2, com -6 dá quanto? -4. Lembra da divisão de polinômio por Briouf-Fini? Pega o -4, multiplica por 2 dá -8, somou com 8 fica 0, sobra menos D sobre 2. E menos D sobre 2 multiplicado por 2 dá menos D, que somado com D que dá lá, 0. Resto 0 eu sabia. Por que que eu sabia? Porque o polinômio é divisível por x menos 2, porque 2 é a raiz do polinômio. Ok? E olha que bacana, você tinha um polinômio de terceiro grau. Dividiu, caiu por um polinômio de segundo grau. Então, eu posso falar que esse polinômio p de x é quem? X menos 2, ó, a raiz 2 aqui, ó. E os coeficientes de um polinômio de segundo grau que sobraram aqui, ó. 1, está aqui um x quadrado, menos 4, que é o menos 4x, menos d sobre 2, que é o termo independente que está aqui. Ok? E agora tem uma informação importante no exercício, que é isso que vai te dar o valor de d que ele quer. Por que que você quer d? E eu repito, porque é p de zero. P de zero, tudo que é x vai embora, sobra só o d. E agora, se você está perguntando como é que eu vou chegar na resposta, qual é a informação que ele te deu? Todas as raízes de p de x são reais. 2 é a primeira raiz. E eu caí numa equação de segundo grau. Qual a condição para que uma equação de segundo grau tenha as duas raízes reais? O delta tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. E o que é interessante, os coeficientes dessa função do segundo grau que aparece aí, a única coisa que eu não conheço é o d. É o cara que eu quero. Sim ou não? Quem é o delta? B quadrado menos 4ac, perfeito. Quem é o b nesse caso? Menos 4, tá lá, ó. Menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o coeficiente do x quadrado, que é o tal do a, vezes menos d sobre 2, que é o termo independente conhecido como c. E eu repito, para que esse polinômio tenha todas as raízes reais, essa função, essa equação de segundo grau, também tem que ter duas raízes reais, e o delta pode ser maior ou igual a zero. Cuidado, não exclui o igual a zero aqui não, tá? Porque o igual a zero garante que as duas raízes são iguais. Ele só pede que sejam reais. E duas raízes iguais, com delta igual a zero, vai fornecer duas raízes reais. Ok? Menos 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 1 dá menos 4 aqui, ó. Menos com menos dá mais. 4 vezes d sobre 2. O 4 divide por 2 fica 2d. Eu quero o valor de d. Então, o 2d tem que ser maior ou igual a menos 16. O 2 que está multiplicando passa para lá dividindo. Então, vai ter d maior ou igual a menos 8. Olha que interessante. Quem é o d? É o p de zero. Porque tudo que é x vai embora, só sobra o d. E o que que ele quer?
o menor valor possível para P de zero. É o menor valor possível para o D que está aqui. Se o D tem que ser maior ou igual a 8, desculpa, menos 8, é do menos 8 para onde? Para frente. Qual o menor valor, então, que o polinômio P de zero assume? É menos 8. Alternativa B de bola para a questão número 8 da sua prova vestibular ITA 2026. Não acabou não, hein? As próximas questões virão para o canal em breve. Ok? Gostou da questão? Deixa um comentário aqui embaixo. Não está inscrito no canal ainda? Está aqui do ladinho, ó. Se inscreva e deixa o sininho lá ligado para você ser notificado sempre que aparecer um novo vídeo no canal para você. Muito obrigado pela sua atenção. Beijo grande. Até o próximo.